Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os limites da lei nas eleições 2016. Entrevista o Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, Luiz Carlos Gonçalves. Doutor Luiz Carlos Gonçalves, obrigada por estar conosco. Bom, com as novas regras da campanha eleitoral, candidatos investem na campanha internet e tem muita esperança, inclusive, na captação de recursos via internet. A nova lei eleitoral é clara sobre os limites da campanha nas redes sociais, no Twitter, Instagram, todas as redes. A lei é clara, mas o fato é que a tecnologia é sempre mais rápida do que o direito. E, portanto, embora a lei das eleições preveja, regulamente, embora haja uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema, o fato é que a cada dia há uma inovação tecnológica, há um novo expediente, há uma nova possibilidade. Mas essas mais conhecidas que eu citei, por exemplo, vocês têm pessoal e mecanismo para o controle? Sim, e na verdade o grande pessoal que nos auxilia no controle é o eleitor, seguido logo de perto pelo candidato adversário. E, portanto, não precisamos nós, Ministério Público, ter uma estrutura, porque as denúncias chegam até nós sempre. Bom, nas eleições passadas, a boataria na internet correu solta. A lei eleitoral é severa, ela prevê punição exemplar para esses candidatos que ferem todas as leis da ética, da moral, não apenas a lei dos homens, digamos. Como órgão do Ministério Público, a gente sempre acha que a lei poderia ser um pouco mais severa, mas a lei prevê multas e se ficar caracterizada a figura do abuso no uso dos meios de comunicação social, a própria candidatura, o próprio registro da candidatura, quer dizer, pode ser cassado aquele candidato eleito. E já aconteceu isso, Acontece. Por essa razão, por esses boatos falsos que são plantados para deletar a imagem, acabar com a imagem do adversário? Há o direito de resposta, é a primeira medida de defesa daquele candidato que foi caluniado, foi injuriado, foi ofendido. Então ele pode ir à justiça e normalmente a justiça dá o direito de resposta. A dificuldade às vezes é identificar quem foi o emissor daquela ofensa. Certo. E aí, vocês contam com a colaboração, a polícia, as delegacias para os crimes digitais? Sim, existe aí todo um entrosamento claro, nos recursos das instituições? Existe sim. E, na verdade, nós gostaríamos muito de contar com uma colaboração efetiva das empresas de internet, das mídias sociais, dos responsáveis por aquelas mídias que todos usam. É um serviço público, a eleição tem que ser uma grande festa, um grande espaço de debate e esses que ofendem, esses que maltratam a lei, eles realmente têm que ser processados, eles têm que ser punidos. E qual é a resposta dessas empresas de internet? Existe uma posição de defesa de sigilo? Sim, nós vimos recentemente sim, no WhatsApp uma situação assim? Né? Como é que é na questão eleitoral? Esse é um debate que, na verdade, é internacional. Essas empresas se sentem zeladoras da privacidade das pessoas que as contratam, que as utilizam. Nada contra a privacidade, mas o nosso entendimento de Ministério Público Eleitoral é que a privacidade não pode servir para alguém ofender o outro, dizer que aquela pessoa fez o que não fez, mentir, esparramar boatos maledicentes. Esse alcance, a nosso ver, a privacidade não tem. Agora, chamou a minha atenção, o senhor falou na questão assim, da agilidade da internet. Não só as novidades, mas a rapidez. Sim. Essas mensagens instantâneas no WhatsApp sendo usadas para campanha eleitoral. Sim. Eu vejo também o lado da invasão da privacidade. Né? Como é que essa gente tem acesso ao seu telefone, ao meu telefone, ao telefone do nosso telespectador? Né? Quem que vende? Quem passa isso? Os e-mails também, que isso já vem de outras eleições, chegando muita mensagem. E além disso, o próprio telefone. Né? Qualquer hora, maior fim de semana, toca o telefone, mensagem de candidato. Né? A minha indagação, tudo isso é dentro da lei? Não. A comercialização, por exemplo, de blocos de e-mails, de endereços de e-mails, é expressamente vedada pela lei.
E a lei exige também que essas mensagens, por exemplo, enviadas por e-mail, tenham uma opção para que aquela pessoa que as recebe possa cancelar o envio. Mas o fato é que as dinâmicas de comunicação são realmente muito rápidas. Então, por exemplo, com relação ao WhatsApp, não tem o mesmo regramento, não tem a mesma disposição. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: quem repercute essas mensagens, quem recebe uma mensagem caluniosa, difamante, ofensiva e compartilha e reparte e passa para frente, pode responder também pela ofensa. Agora, isso é complicado, né? Porque quem recebe não sabe se aquilo é verdadeiro ou falso. Sim. Né? Então, quer dizer, e essa pessoa, na medida em que repassa, ela se acumplicia? Ela se acumplicia. Então é bom ficar esperto. É muito bom ficar esperto, porque a nossa ótica é a ótica da vítima. A pessoa que foi objeto de uma campanha maledicente e mentirosa. Claro que há situações de dúvida, mas há ofensas sobre as quais não pode haver nenhuma dúvida. Sim. O bom senso sugere. O momento das eleições é o momento de discutir propostas, de discutir realizações administrativas, o que um candidato fez ou não fez, se a proposta dele é viável ou não, se ele é ou não um bom candidato. Esse debate tem que ser o mais livre possível. Agora, ficar fazendo insinuações sobre levou dinheiro, recebeu, a vida roubou, privada, propina, a vida pessoal, a família, essas coisas têm um grau de maledicência que as pessoas que recebem têm que desconfiar e não podem compartilhar. Agora, as interlocuções nas redes sociais. A Constituição garante a liberdade de expressão. Qual é o limite para as pessoas expressarem aquilo que pensam e sentem no processo eleitoral, numa interlocução na internet? Não há limite. Aí o espaço de liberdade prevalece e essa liberdade tem que prevalecer justamente para favorecer o debate, favorecer a informação. O que nós entendemos que é ilícito, que a lei proíbe realmente, é a calúnia, é a difamação, é a ofensa gratuita. Mas o debate, olha, essa pessoa é incompetente, eu não voto nela. Sim. Essa pessoa prometeu e não fez nada. Esse sujeito é um estelionatário eleitoral. Esse debate é o mais livre possível. Isso entre os internautas, isso aí, a liberdade é Mesmo total. a indicação dessa opinião é livre. Bom, o senhor falou que não precisa de uma equipe de fiscalização de pessoal ou mecanismos, porque as próprias empresas, o próprio cidadão se encarrega de fazer a denúncia. Sim. Eu tenho certeza que quem nos vê agora pode estar se indagando, né? Como é que eu faço, então, para estar equipado, se necessário for, a fazer uma denúncia desses exageros que ferem a lei. Vamos passar? Eu pedi à nossa produção que colocasse na nossa tela esse site. Já está, mas eu gostaria que o senhor verbalizasse. Claro, nós temos a página da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo e lá tem um ícone, Denuncie Irregularidades. Essa página é www.presp.mpf.mp.br e todas as denúncias são catalogadas, são enviadas aos responsáveis, aquelas pessoas que podem apurá-las quando não formos nós mesmos. Bom, então eu peço à nossa produção que mantenha o endereço aí desse site para que quem nos assiste, possa anotar e não esquecer. Mas eu tenho ainda outras questões para o senhor. Essa decisão, por sinal apertada no Supremo Tribunal Federal e polêmica sobre que são as câmaras municipais que vão decidir sobre impugnação de candidaturas e não mais os tribunais de contas. No seu entender, essa decisão esvazia a lei ficha limpa? Olha, eu quero dizer que essa decisão do Supremo, como toda decisão do Supremo, tem que ser cumprida. Bom, isso é uma coisa. Mas eu tenho eu tenho direito de ficar muito desapontado com ela. Eu acho que a cidadania brasileira fica muito desapontada com essa decisão, porque ela permite que maus administradores, que até agora eram barrados pela lei da ficha limpa, não possam mais sê-lo, porque o Tribunal de Contas julga a irregularidade
E agora, de acordo com o Supremo, mesmo naqueles contratos, mesmo naquelas licitações, o Tribunal de Contas dá apenas um parecer. E a Câmara de Vereadores, quando quiser, se quiser, é que vai dar a decisão final. Na prática, veja, o número vai parecer exagerado, mas é isso. Centenas e talvez milhares de maus administradores públicos que antes eram impedidos de disputar a eleição, agora não serão mais. Bom, uma última questão. O ministro Gilmar Mendes fez uma declaração, dentre as muitas declarações polêmicas dele, sobre a lei ficha limpa. Ele acha a lei tão ruim, e falou que essa lei parece ter sido feita por bêbados. Ofendeu, né? Mas falou. A minha pergunta, o ministro exagerou ou a lei ficha limpa realmente é confusa e não possui o necessário rigor na aplicação? Essa lei foi feita por iniciativa popular. Mais de 1 milhão de pessoas subscreveram essa proposta. Não consta que todas tenham bebido. Muito obrigada, doutor Luiz Carlos. Uma boa noite. Obrigada por seus esclarecimentos. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Gamberini.